Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia. Em Romanos capítulo 9, nós vamos ler primeiramente um versículo, uma parte de um versículo. Nós vamos ler o versículo 6, a primeira frase. E fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos depois ler outros textos dentro desse capítulo. Vamos ler todo o texto que se segue ao longo da pregação, chegando até o último versículo desse capítulo, indo por blocos. Mas eu quero te chamar a refletir sobre o seguinte tema: Deus é complexo, mas é infalível. Deus é complexo, mas é infalível. Nós não entendemos tudo sobre Deus e nunca entenderemos. Alguém dizia que nós passaremos a eternidade tentando conhecer Deus, e vamos passar a eternidade seguindo nesse conhecimento, e não o conheceremos na totalidade. Temos Deus, vivemos Deus, temos a revelação de Deus que nos leva à salvação, mas o conhecer em profundeza a Deus será impossível ao ser humano. Por isso a gente diz, Deus é complexo, mas Ele é infalível. Eu não preciso entendê-lo totalmente para saber que Ele é poderoso e para me render diante dEle. Amém? Então vamos lá, versículo 6, capítulo 9, a primeira parte do versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Até aqui, vamos repetir todos juntos em alto e bom som. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Paulo escreve esta epístola num tempo de turbulência na religião sobre quem é Deus. Os judeus pensavam algumas coisas e divergiam inclusive entre si sobre quem é Deus, como Deus age. Se Deus salva pela graça, eles diziam, então Deus é um Deus liberal, é um Deus frouxo. Se Deus é justo, então Ele vai salvar homens pela lei. E vai usar a lei como padrão da balança para salvar ou rejeitar pessoas. Ou então outros diziam, se Deus é fiel às suas promessas, Ele só vai salvar quem é do povo judeu, da descendência de Abraão, e vai rejeitar os pagãos, os gentios, os de outras nações. E para piorar, o filósofo que mais estava com o pensamento em voga na época, era um que tinha já morrido há 300 anos atrás do que esse texto foi escrito, mas ele deixa alguns questionamentos sobre Deus. O Epícoro. Epícoro cria na existência de Deus, mas ele dizia, Deus existe, mas Ele é falível. Ele não é o todo-poderoso, como todos dizem. E alguns cristãos acabavam até pensando como Epícoro pensava. Para você ter ideia, foi ele que escreveu esse dilema que até hoje paira quando se trata de sofrimento humano e existência de Deus. Ele escreveu, Deus ou quer impedir o sofrimento e não pode, ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não pode, é impotente, o que é impossível em Deus. Se pode e não quer impedir o sofrimento, ele é invejoso. Do mesmo modo, é contrário isso a Deus. Se nem quer e nem pode, é invejoso e impotente, portanto, nem sequer é Deus. Se pode e quer, a única coisa que seria compatível com Deus, então, por que Ele não o faz? Por que Ele não acaba com o sofrimento humano? E é interessante que tudo isso está pairando nesse tempo em que esta epístola está sendo escrita. E Paulo vai escrevendo aos cristãos em Roma, e quando chega no capítulo 9, ele começa a falar exatamente em defesa à infalibilidade de Deus, dizendo Deus tem decisões soberanas, Deus é poderoso, Deus é infalível nas suas decisões. Nós não precisamos entendê-lo totalmente para sabermos que Ele está agindo na história, Ele está agindo em bondade na história e tudo vai terminar bem. É o que Paulo está dizendo.
E Romanos 9 acaba sendo o capítulo mais difícil de todas as Escrituras. Tanto para lermos como para entendermos, estudarmos, pior ainda para pregarmos. São poucas as pregações sobre Romanos capítulo 9. Eu posso dizer que em todos os anos de fé cristã ouvi uma pregação sobre o capítulo inteiro. Portanto, o tema central de tudo que vamos ver nesse capítulo é Deus infalível. Deus infalível em vários aspectos. O primeiro aspecto, Deus é infalível nos seus propósitos. Deus nunca faz algo que lá na frente Ele venha dizer: opa, errei, tenho que voltar atrás e consertar. Nada pega Deus de surpresa na história. Mas alguns pensavam que poderiam pegar Deus nas brechas da lei. Os judeus pensavam que, por serem filhos de Abraão, por terem no sangue a descendência de Abraão, DNA de Abraão, já estariam salvos. E diziam: podemos fazer o que quiser, porque lá no final de todas as coisas, nós somos da descendência do nosso pai Abraão, e Deus é obrigado a nos salvar, porque temos a genética do pai da fé. Nós precisamos aqui levantar 2 pontos, e Paulo levanta. O primeiro deles é que a eleição para a salvação não provém da genética humana, nem da etnia, nem da religiosidade, mas ela é espiritual. Veja comigo os versículos 6 indo até o 9. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra é esta: por esse tempo virei a Sara e ela terá um filho. Os verdadeiros filhos de Abraão, Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, não são os que têm sangue de Abraão correndo nas veias, mas os que têm a fé de Abraão correndo nos corações, firmado nos corações. Nasceu judeu não significa que está privilegiado por Deus, é o que Paulo está dizendo. Deus não é um Deus nacionalista, não há privilégios nacionalistas em Deus. As promessas de Deus estão ligadas ao Israel espiritual, ao povo de Deus espalhado na face da terra, aos escolhidos por Deus. Todos nós fazemos parte desse enxerto de Abraão, todos nós temos os privilégios das promessas de Deus a Abraão, e portanto, todos os que um dia creram em Cristo, ou aqueles que crerão em Cristo, fazem parte desse Israel espiritual. Por analogia, nós podemos dizer que alguém que nasceu num lar evangélico e frequentou os cultos infantis, escola dominical, não tem o céu por direito adquirido. Sabe por quê? Porque cada um de nós precisamos ter a nossa experiência individual, íntima, pessoal com Deus. Assim como os judeus estavam pensando nessa época, existem muitos cristãos que pensam hoje: ah, mas meu pai é pastor, ou é evangelista, é pregador do evangelho, então quando Jesus voltar para arrebatar sua igreja, eu já tenho direito adquirido. Não tem. Precisa ter o seu encontro com Jesus. Precisa ter a sua experiência de arrependimento e conversão. Precisa ter a sua experiência pessoal de entrega, de quebrantamento. Ah, mas meu avô foi o fundador da igreja, ele colocou os primeiros tijolos, e isso não lhe dá direito ao céu. Precisamos, cada um de nós, termos a nossa própria experiência com Deus. Há inúmeros perdidos indo para o inferno, sendo membros de igrejas. Muitos que, apesar de serem dizimistas, ou participarem da ceia do Senhor, ou terem o seu nome arrolado no rol de membros, estão dizendo a mesma coisa: eu vou para o céu sim, porque nasci dentro da igreja.
isso não lhe dá o direito de ir para o céu, ter o seu nome no livro da vida. É uma experiência pessoal de novo nascimento que vai lhe dar a salvação em Cristo. Aleluia. Um segundo ponto, a eleição divina não é por mérito, não é meritória, mas é incondicional, não há uma condição para que Deus escolha alguém à salvação, para que Deus chame alguém à salvação. Acompanhem comigo dos versículos 10 indo até o 13. E não ela somente, mas também Rebeca ao conceber de um só, Isaque nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Nascem dois gêmeos, Jacó e Esaú, nas mesmas condições, nascem no mesmo dia, não tinham nem praticado o bem ou o mal, recém-nascidos, do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma genética, na mesma circunstância, e de repente, por algum motivo, Deus diz, eu prefiro Jacó, eu farei os meus propósitos, eu farei dele uma nação, e o preferido será Jacó. Eu defendo a seguinte tese, de que quando Deus usa a figura de Jacó e Esaú, quando Paulo usa esta figura em Romanos 9, ele está usando um exemplo dentre muitos da história, mas é o exemplo mais clássico. Eles nascem e nenhum deles ainda tinha cometido bem ou mal, mas Deus diz, eu escolho Jacó, eu escolho e pronto. Eu e você não chegaremos aos céus oferecendo boas obras para Deus, dizendo, Senhor, Tu és obrigado a me receber aí no céu, porque no inverno eu dou cobertores, porque eu ajudo nas causas sociais, nas causas filantrópicas, então tudo isso vai acumulando crédito para a minha salvação. Não, na verdade, todos nós somos salvos, alcançados pela graça, e isso é uma chamada incondicional de Deus. É Deus elegendo, a eleição quer dizer escolher entre muitos, é Deus escolhendo pessoas para a salvação. Isso pela graça. Asaf Borba tem um cântico de sua composição, que diz o seguinte, que quando nós chegarmos nos céus, vamos nos maravilhar com todas as coisas lá, e vão nos perguntar, por que você chegou aqui? E nós vamos responder, foi graça, irmão, foi graça. Só pela graça foi que eu venci e cheguei aqui. Não é maravilhoso isso? Nós chegarmos no céu e dizermos, Senhor, eu não mereci, não há mérito nenhum, mas sei que foi a Tua graça que me alcançou. A graça é o favor imerecido, você não merece, mas recebe. Não merece o céu, mas recebe. Não merece a salvação, mas recebe. A escolha divina foi incondicional. Não há algo que possamos fazer para sermos salvos. Não há algo que possa comprar a salvação em Cristo. Não há algo que possa comprar o nosso lugar no céu. Ah, mas eu posso me penitenciar dos meus pecados, eu posso me isolar num mosteiro, eu posso... Não há nada que possamos fazer. Tudo que fizermos seria pouco e pouco demais para chegarmos ao céu e dizer, eu tenho algum direito aqui. Isso me faz lembrar de uma história que eu li, uma anedota que li do Antônio. O Antônio viveu como uma pessoa, como muitos, dizendo, eu sou muito bom, eu pratico bem, eu faço bem, então nunca matei, nunca roubei, e se eu nunca matei, nunca roubei, então eu já sou uma pessoa justa, honesta, direita, e eu vou para o céu. Aí, ele morreu. Chegou no céu, as portas estavam fechadas. Ele teve que bater, quando bateu veio o Simão Pedro para atender. E olhou lá nos livros e disse, bom, seu nome não está aqui. E agora? Não, mas eu fui uma pessoa boa,
Eu nunca matei, eu nunca roubei, ajudei muitas pessoas. Bom, mas seu nome não está aqui. Aí Simão Pedro disse, bom, já que aqui é um lugar de bondade, vamos estudar o seu caso, vamos ver o que a gente faz aí para dar um jeito nisso, né? E Pedro sai assim e volta e pergunta para ele, olha, então faz o seguinte, me diz, no que você ajudou pessoas lá na terra? Aí ele disse assim, olha, teve uma vez que eu dei de esmola R$2. Teve uma outra vez que eu ajudei uma causa filantrópica com R$5. E teve uma outra situação que uma criança pobre, faminta, estava passando, me pediu um sanduíche, eu dei um sanduíche. Aí Pedro foi conversar com o arcanjo Gabriel e disse, aí Gabriel, o que a gente faz com o cara? Aí Gabriel pensou e disse, olha, vamos fazer o seguinte, devolve R$7 para ele, 2 da esmola, 5 da instituição filantrópica, dá um lanche para ele e manda o cara para o inferno. Dá menos trabalho. Qualquer obra que fizermos, seja pelos R$7 ou 7 milhões, não nos dá o direito à eternidade com Deus. É pela graça. O segundo aspecto levantado neste texto de Paulo é que Deus é infalível na sua soberania. Deus é soberano absoluto e a soberania de Deus nunca falha, é infalível. Alguns opositores das doutrinas da graça tentaram atacar o apóstolo Paulo, tentaram atacar o evangelho, dizendo que a soberania de Deus comprometia a justiça de Deus. Se Deus é soberano absoluto nas escolhas, então Ele é injusto. É uma doutrina que ainda paira num grupo de irmãos chamado arminianos, que creem que se Deus é soberano nas escolhas, logo Ele não é justo. Se Deus escolhe pessoas para o céu, Ele é injusto, porque não escolhe todo mundo. Ou então porque escolheu uns e não outros. Ou então por que Deus não deixa assim bem livre? Venha quem quer, né? Sai quem quer, diz sim quem quer, diz não quem quer. E nós não teríamos condição de fazer escolha nenhuma. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Morto tem poder para fazer escolha? Tem? Não. Outro texto, a Bíblia diz que nós éramos cegos, cegados pelo príncipe deste século. Cego tem poder de direção? Não, também não tem. Para salvar pecadores, Deus usa a sua soberania. E Paulo faz aqui algumas declarações, faz 2 declarações, para dizer que Deus é justo sim, na sua soberania, e infalível na sua soberania. A primeira declaração é que a misericórdia divina não é mérito humano. Acompanhem comigo dos versículos 14 em diante. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. E aqui já começa a resposta. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, por esse tempo te levantei para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus usa de misericórdia com quem Ele quer usar de misericórdia. E uma boa notícia que você já tem nessa noite aqui, é que Deus está usando de misericórdia com as nossas vidas. Se não fosse a misericórdia de Deus, onde nós estaríamos? Mas estamos aqui. Isso é misericórdia de Deus, manifesta a nós. Aprove a Deus na eternidade ter misericórdia das nossas vidas. E com a sua misericórdia, com esse atributo maravilhoso, Ele nos alcança. Ninguém pode dizer, eu tenho direito à misericórdia. Pelo contrário, apenas tem misericórdia, desfruta da misericórdia de alguém
Quem não tem nada a oferecer está condenado e só lhe resta o fim. Aí de repente vem a misericórdia. Se a graça é dar o que não merecemos, a misericórdia é não dar o que merecemos. Então, o que nós merecemos como pecadores para a eternidade? Iríamos para o inferno, a perdição. E alguns dizem, não, eu não iria, porque não sou pecador. Veja bem, disse alguns dias atrás aqui, que o maior pecado é o mais sutil, é o de rejeitar a maior graça. E por vezes é o pecado mais popular, é o de Deus ofertar a salvação, a intimidade, o chegar-se a Ele, o ter comunhão com Ele, e o ser humano discretamente virar as costas e cuidar da sua vida e dos seus negócios. E depois diz, não, eu não tenho pecado. Sabe, quando rejeitamos a maior graça, estamos cometendo o maior pecado. Essa é a lógica. E a misericórdia de Deus nos trouxe para junto de Deus. Então foi misericórdia. E por que que Deus usa de misericórdia com uns e não usa com todos? Por que que Deus traz alguns à salvação? A melhor resposta que eu encontrei, além dessa que está muito clara aqui, onde Deus diz, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver. E esse texto já responde. Por si só eu não precisaria mais falar sobre ele, mas quero usar uma ilustração de um professor de teologia, que explicando um pouco melhor, ele diz, quando você questiona a justiça de Deus a partir das suas escolhas, você precisa pensar na seguinte cena, de 10 meninos abandonados debaixo de uma ponte, e esses meninos estão lá passando frio, fome, não tem pai, não tem mãe, não tem quem lhes acolha, e você pode adotar 2 meninos. Então você chega e por algum motivo você não vai poder adotar os todos, você está autorizado a adotar 2 ou 3 então. Tá bom, aumentou um pouco, 3, legal. Mas você vai ter que escolher 3 entre 10. A pergunta é, você foi injusto com os outros 7? Não, mas você foi misericordioso com 3. Que você trouxe. Por que Deus não salva todos? É outra pergunta que normalmente se faz. Porque no final então tudo acabaria em pizza. E aí sim Deus estaria sendo injusto. Aí sim acontece aquilo que nós já ouvimos, a doutrina do universalismo, que no final todas as coisas vão terminar bem, Deus vai salvar a todas as pessoas, vai superlotar o céu, e no final até o diabo vai ser salvo, ele vai se redimir e tal e tudo mais. Mas isso é uma heresia. Isso não vai acontecer, caso contrário nós teríamos que tirar partes dos evangelhos da Bíblia, inclusive o livro de Apocalipse da Bíblia Sagrada. Então Deus não é arbitrário, todos merecíamos o inferno, mas Ele nos escolhe por causa da sua misericórdia. E a outra resposta que Paulo dá para defender a justiça de Deus, apesar da soberania de Deus, junto com a soberania de Deus, é que Deus endurece os endurecidos, versículo 18, logo Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Sabe, existem pessoas que, apesar de ouvirem o Evangelho, endurecem o coração. Apesar de ouvirem Cristo bater a sua porta, eles fecham a porta. Existem pessoas que se assentam nos bancos das igrejas e ouvem a palavra de Deus por tanto tempo, meses, anos, e nunca tomam a decisão viva de dizer, eu quero seguir a Deus, eu quero amar a Jesus, eu quero me entregar a Jesus, eu quero servi-lo. E isso vai se tornando uma crosta de dureza no coração. Os comentaristas bíblicos dizem que o endurecimento é uma reação de Deus
a natureza de um coração que já está endurecido, um coração humano já endurecido, empedernido, petrificado. Então Deus apenas sela aquilo que já há uma predisposição humana a acontecer. É o que diz em Romanos capítulo 1, no primeiro capítulo da epístola de Romanos, diz que os homens, a sociedade daquela época, estava tão voltada aos seus prazeres. Ao invés de adorar a Deus, adoravam as criaturas. Ao invés de adorar a Deus, entregavam-se aos prazeres, a ponto de a natureza não suprir mais os seus prazeres. E o autor, o apóstolo Paulo diz, e acabam homens cometendo torpezas com homens, mulheres com mulheres. E aí então há uma condenação muito clara sobre a homossexualidade e tudo mais. E dessa forma, Deus diz, então vocês querem viver assim? É a escolha de vocês? É. Deus se revela, Deus mostra, mas não, o homem vai fechando as portas para Deus e diz, Deus, fique aí, o Senhor já está ultrapassado, fique no seu canto, nós queremos curtir a vida. E aí Deus diz, então, eu vos entrego, vão, vai, façam o que quiserem. Sabe, todos os que um dia estarão no inferno, saberão que estarão lá por causa da dureza dos seus próprios corações. Saberão que estarão lá porque por vezes disseram não à voz de Deus. Ao contrário, todos aqueles que estarão nos céus saberão que não mereciam estar lá, mas estão por causa da graça e da misericórdia de Deus. E uma das provas disso é que pela eternidade o Senhor Jesus continua sendo chamado lá no céu mesmo de Cordeiro, para que nunca na eternidade se esqueçam da graça de Deus, na cruz do Calvário, sabe? Para que nunca venhamos a esquecer mesmo na eternidade, que Ele deu a vida por nós. Mas ao contrário, pela eternidade, na perdição, estarão aqueles que fecharam o coração. E Deus carimbou em cima, dizendo, vocês fecharam, eu selo isso. Terceiro aspecto, Deus é infalível na sua justiça. Escute isso, o ser humano nunca está contente com os atributos de Deus. Se Deus manifesta muito amor, muitas pessoas vão virar as costas para o amor de Deus e banalizá-lo. Se queixam da verdade de Deus. Um pai sempre vai falar a verdade, e a verdade às vezes vai doer. Verdade de pai, dói. Verdade de mãe, dói. Por vezes o filho quer ouvir o que lhe apraz ouvir, o que lhe faz bem. Ouvir um não de um pai, às vezes é doloroso, mas é a verdade. Um pai precisa dizer não, uma mãe precisa dizer não, de vez em quando, precisa alertar de perigos e os filhos não gostam. Mas constantemente nesse contexto existem pessoas se queixando da justiça de Deus. Sabem que Deus é poderoso, maravilhoso, soberano, mas acabam perguntando nos momentos difíceis da vida. Por exemplo, a pergunta, se Deus é justo, por que crianças morrem? Não teriam que ser aqueles criminosos, não teriam que ser aqueles perversos, não teriam que morrer aqueles outros que traficam, que estragam a sociedade e semeiam a violência. Se Deus é justo, porque estou passando por esta luta ou por aquela provação, e alguém que não o conhece e até zomba de Deus, está aí passando bem. É a pergunta que Asaf faz no Salmo 73. Por quê? Porque o ímpio prospera e eu passo tribulações. Eu estou lendo um livro do teólogo coreano, Jung Mosung, e o título do livro é Se Existe Dor, ou melhor, se Deus existe, por que existe a pobreza? O livro que eu aconselho você a ler. Se Deus existe, por que há pobreza?
Sabe, por vezes a gente mistura isso, a justiça de Deus, o sofrimento humano, e achamos que Deus está errando na sua justiça. E o apóstolo Paulo também dá algumas respostas aqui. A primeira delas é que Deus tem o direito de fazer o que lhe apraz com aquilo que Ele criou. Versículos 19 a 21. E talvez aqui estejam respostas difíceis da Bíblia. Talvez aqui nós vamos nos aproximando das partes mais difíceis e impactantes deste capítulo. Mas o texto diz: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem mais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro direito sobre ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Em outras palavras, Deus é criador e nós somos criaturas. Deus é santo, nós somos pecadores. Deus é oleiro, nós somos o barro. Deus está vendo daqui milhares de anos no futuro da história, daquilo que ainda virá, e nós só vemos 1 metro na frente, e ficamos questionando Deus por causa desse 1 metro na frente. Deus pode escolher homens ou mulheres à salvação, e isso está nas mãos dele. Nessa condição, Deus tem o direito de lidar com a humanidade caída. Deus tem o direito de usar de justiça, de usar de misericórdia. Existe a vontade preceptora de Deus, onde Deus está ensinando os seus preceitos. Existe a vontade diretiva de Deus, onde Deus diz: agora eu tomo totalmente o volante dessa situação e eu conduzo. E nós não temos como saber se Deus está na sua vontade preceptiva ou na sua vontade diretiva em alguns momentos da vida, da história. E ficamos perguntando e questionando a Deus. Há uma resposta. Muito sabe aqui um pastor, que foi um grande pregador na nossa nação, costumava dizer, ele também, da mesma forma, um pastor calvinista, mas quando chegava em algumas situações assim que perguntavam: por que Deus salva esta pessoa e não alcança aquela? Por que Deus usa de misericórdia e graça com essa e não com aquela outra? Ele dizia assim: deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Sabe, existem coisas que nós podemos olhar e dizer: Deus está agindo assim. Ou tem coisas que nós olhamos e dizemos: eu não sei o que Deus quer dizer. E aí a gente responde isso com Deuteronômio 29, 29. Abra aí a sua Bíblia para ver o que diz em Deuteronômio 29, 29. A Bíblia diz assim, e eu quero que você marque inclusive esse texto, marque aí, porque quando fizerem uma pergunta complicada para você, responda assim: Deuteronômio 29, 29. Viu? Escapatória boa, né? Quando perguntam alguma coisa que eu não sei responder, eu digo Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então as coisas encobertas pertencem ao Senhor, e não sabemos detalhes sobre o que Deus pensa e por que Ele age de uma forma com um, de outra forma com o outro. Por que Deus quebranta um coração e não quebranta o outro? Não sei. E a Bíblia também não o diz. Por que Deus faz? Quais os critérios dele? Mas a Bíblia diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. As razões para isso Ele sabe. As reveladas pertencem a nós. Outro detalhe, outra resposta que Paulo dá é que Deus é glorificado tanto na salvação dos eleitos como na condenação dos reprovados. Versículos 22 e 23. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, der a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também
se desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Os vasos de ira são aqueles que foram endurecidos. E foram endurecidos porque já estavam predispostos a se endurecerem diante da palavra de Deus. Foram rejeitados porque já haviam se auto-rejeitado mediante o Evangelho. Mas, ao longo da história também são vasos usados. E Deus diz que numa mesma casa existem vasos de honra e vasos de desonra. A história da libertação dos hebreus precisou de vasos de honra, como Arão, Moisés, Miriam, os chefes tribais. Mas também precisou de vasos de desonra, de Faraó. É interessante que Deus usa o Faraó, endurece o coração dele, para dizer: eu preciso mover a história, e eu preciso também de você, Faraó. Na história da salvação, entre os apóstolos, entre aqueles que seguiram a Jesus, existia um que traiu a Jesus. Será que pegou a Jesus de surpresa? Será que Jesus disse assim: acertei em 11 escolhas, errei numa? Não. A Bíblia diz que ele já estava preparado. Já era o Judas preparado para ser o Judas, para trair. Na história da salvação precisou de um outro vaso de desonra, o Pilatos, que julgou a Jesus e condenou a Jesus. Para escrever a história, Deus precisou de vasos de honra e de desonra. Em ambas as situações, Deus é glorificado. Em ambas as situações, o nome de Deus é glorificado lá na frente. É a terceira resposta que Paulo dá a esses homens confusos sobre a infalibilidade de Deus, a justiça de Deus. É que Deus escolhe pessoas à salvação por causa da graça. Versículos 24 indo até o 29, e ele repete isso ao longo das epístolas, e repete isso nesses capítulos, dizendo que Deus predestina pessoas por causa da graça, a graça que move Deus a fazê-lo. Versículos 24 em diante, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz a Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Por um favor que não merecemos, Deus nos escolhe. No mundo caído, Deus alcança homens e mulheres e forma um povo. Versículo 25, chamei de meu povo. A outra boa notícia é que eu e você fazemos parte de um povo que Deus está chamando de meu povo. Aleluia. Porque conheceu a salvação em Cristo, porque foi alcançado por Cristo. Ele também diz que nós somos uma família, os filhos do Deus vivo, no versículo 26. Ele também diz que somos um remanescente fiel, versículos 27 indo até o 29. Remanescente é quando tudo está caído, tudo está acabado, ainda sobram algumas coisas intactas. Isso é chamado de remanescente. No mundo perdido, em cada cidade que você vai, em cada país que você vai, você encontra ali pessoas que servem a Deus, que amam a Jesus. Várias as igrejas, várias as confissões de fé, mas que amam a Jesus. Isso a gente chama de remanescente. Aqueles que Deus está levantando. Isso é por escolha dele. É pelo que nós chamamos de eleição, dentre muitos Deus escolhendo. E essa doutrina já era ensinada por Jesus. Ele disse: não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi,
para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. É explanada por Paulo. Essa doutrina é registrada nos evangelhos, é aceita pelos pais da igreja, é combatida durante um tempo na história, quando chega uma ideologia humanista, que se diz assim: é o homem que decide todas as coisas, é o homem que decide os rumos da história, é o ser humano que escreve a sua história, é o ser humano que pode optar inclusive por querer ser salvo ou perdido, dizer sim ou dizer não à graça de Deus. Quem se torna o porta-voz deste movimento é um homem chamado Jacó Arminius, e isso acaba tendo a influência ainda sobre alguns grupos evangélicos, protestantes e tudo mais. Mas a ideia central é que quando chega o humanismo, a soberania de Deus na mente humana vai enfraquecendo, e com isso esse Deus tão glorioso, tão majestoso, tão poderoso, infalível, já se torna como que a clamar por decisões humanas, como que a se curvar diante de decisões que homens, seres humanos tomam. E aí Deus já não é mais tão majestoso assim, ou infalível assim. Para encerrar quarto aspecto, Deus é infalível no plano de salvação. Versículos 30 em diante, existem duas constatações aqui sobre a salvação. A primeira delas é que Deus predestinou a salvação que nós nem imaginávamos. Versículos 30 e 31. Que diremos, pois? Que os gentios, quer dizer os pagãos, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Israel, que buscava pela lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. E o mesmo que Paulo usa para pagãos e judeus, gentios ou judeus, serve para nós. Sabe, por vezes existem pessoas que dizem: eu tenho o céu por direito, afinal eu cumpro os mandamentos, afinal eu sou bom demais. E de repente Deus vai e alcança o perdido, o pecador, aquele que não esperava. E isso tudo serve para glorificar a Deus e dizer que Deus é soberano. E Deus vai fazer o que Ele quiser fazer, no plano de salvação, inclusive. Isso me faz pensar na história que ouvi e eu conheci. Hoje ele é pastor, o Esdras. Esdras, na sua infância, foi criado num centro de terreiro em Vitória, no Espírito Santo. Centro de terreiro de Umbanda. Ele não conhecia Cristo, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o evangelho transformador de Jesus, ele nunca tinha ido numa igreja, ele não tinha nenhum amigo evangélico. Ele se criou batendo atabaques nas noites de sexta-feira, chamando os espíritos para incorporarem e fazerem os trabalhos que viriam a decorrer. E ele conta que a função dele era, nas sextas-feiras, antes de virar a meia-noite, tocar, até que os espíritos fossem descendo e tudo mais, e todo aquele trabalho que nós sabemos que é maligno. E o Esdras estava lá numa sexta-feira, e ele disse assim: ia haver uma festa durante a madrugada, no centro de terreiro. Ia ser uma festa, segundo ele dizia, ia ser forte, né? E eu estava lá, com as roupas adequadas, os colares, e tocando atabaque. Estava tudo preparado para começarem as incorporações e tudo mais. E ele falou assim que ele estava ali tocando assentado, e ele teve uma visão. E na visão ele viu o teto se abrir. E o teto se abrindo, ele viu um coral de anjos, e ele começou a ver e ouvir um coral de anjos vindo de altura e chegando cada vez mais perto daquela abertura, cantando: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E ele
jogou o seu atabaque, saiu correndo e disse: aqui não é o meu lugar, aqui não é o meu lugar. E ele sai, era quase meia-noite, ele foi embora, ele foi a pé, e foi indo, subindo o morro de onde ele morava, na comunidade onde ele morava, e quando ele vai chegando perto da sua casa, ele passa em frente a uma igreja muito simples, mas os irmãos estavam começando uma vigília de oração e cantando: foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos se abriram, e agora me alegro em sua luz. E ele disse exatamente o contrário, ele disse: aqui é o meu lugar. E aí ele foi entrando, e sabe aquelas igrejas que tem toda a formalidade, o porteiro, né, terno, gravata, diz: é vigília de oração, só entra membro aqui. E o porteiro falou para ele: então, mas o senhor você não é membro da igreja, não está com os trajes aqui para uma vigília de oração. Ele disse: mas então o que eu tenho que fazer? Ele falou: você tem que aceitar Jesus. Então já estou aceitando agora, mas me deixa entrar. Mas você tem que batizar. Então veja aí o que faz, mas eu sou daqui de agora para frente. Hoje ele serve a Deus, prega o evangelho, dá o testemunho do que Deus fez na sua vida. Mas agora deixe-me voltar ao que eu estou pregando. Ele teve algum mérito nesse encontro? Não, foi graça pura, absoluta. Foi escolha incondicional de Deus. Abrir um teto de terreiro e tirar alguém de lá e dizer: esse é meu, esse eu escolho, esse aqui vai me servir. Aleluia. Sabe, é esse Deus infalível na obra salvadora que nós servimos. E Deus faz isso para mostrar que Ele é soberano nos seus propósitos e nas suas escolhas. Mas também, Deus entregou os que não aceitaram a justificação pela fé ao próprio tropeço na cruz, em Cristo. Versículos 32 e 33, os últimos dois versículos. Para quê? Porque não decorreu da fé, e sim como de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, a rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quem que é a pedra de Sião? É Cristo. A rocha era para a salvação de alguém que estava perdido no deserto e chegava à noite. Chegava à noite, precisava correr para uma rocha para dormir em cima da rocha, porque aí uma cobra, um animal peçonhento, um escorpião não iria lá em cima, ou com mais dificuldade iria e aí a pessoa poderia dormir em paz. Era a rocha de salvação. A rocha de Sião é Cristo. Mas Paulo diz: aqueles que são salvos encontram em Cristo a rocha. Mas aqueles que confiam nas próprias obras, aqueles que estão confiando na própria bondade, na própria justiça, aqueles que estão confiando em si mesmos para a salvação, vão tropeçar na rocha. A mesma rocha é para salvar alguns, mas também fazer com que outros se confundam. E quanta gente está tropeçando no evangelho, quanta gente está tropeçando na rocha, porque não entende que somente precisa da graça e da misericórdia de Deus. Concluindo, Deus não falha nos seus propósitos, Ele é infalível. Deus não falha na sua soberania, Deus não falha na sua justiça, Deus não falha no seu plano de salvação para com o homem, o ser humano. Repita comigo o versículo 6 novamente, parte primeira. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Vamos dizer isso? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Que você um dia foi alcançado pela fé, pela graça e pela misericórdia. E você deve agradecer a isso. Foi Deus que um dia converteu o seu coração a Ele. E que você faz parte de um propósito eterno de Deus. Amém? Um propósito infalível. Deus é infalível. E você faz parte desse propósito infalível de Deus. Amém? Vamos ter...